Wisdom, the Alleluia first tone. Confess thy wonders, O Lord, and thy truth in the congregation of the saints. Queridos cristãos ortodoxos, chegamos então a mais um domingo, o domingo do juízo final, onde a Santa Igreja, no período chamado Triódio, vem nos preparando para a nossa entrada na Grande Quaresma. E ao longo dos últimos 3 domingos, incluindo este que estamos hoje, a Santa Igreja, como temos vindo falado, tem nos preparado como uma mãe que vai nos enviando de forma segura, com suprimentos, com mantimentos, com conselhos para a jornada que se inicia, ou seja, a nossa peregrinação no deserto. E a Santa Igreja veio nos preparando com que suprimentos? Nós vimos que no domingo do publicano do fariseu, onde abriu-se o triódium para nós, onde cantamos pela primeira vez, abre-se as portas do arrependimento para nós, que a Santa Igreja nos ensinou em que consiste um jejum agradável ou um jejum rechaçável por Deus. E nós vimos que o objetivo do Senhor, quando contou a parábola do publicano fariseu, era nos demonstrar o que consiste uma verdadeira oração incessante. Se ela consiste em uma autojustificação, o que não trará nenhum benefício para nós, ou se ela consiste na real busca por arrependimento, ou seja, qual é a natureza de uma oração incessante que traz benefícios àquele que a pratica, e qual é a característica de uma oração incessante que o prejudica, que atrai a ira de Deus para o pecador, e não a sua justificação diante de Deus. E nosso Senhor, após nos ensinar sobre isso, disse que o publicano havia voltado para casa justificado, e o fariseu, certamente este seria condenado. No domingo que se seguiu, o domingo do filho pródigo, nós vimos que após termos aprendido sobre em que consiste esta oração incessante, que é a base para o arrependimento, nós vimos que, ainda que neste caminho para o arrependimento, que tem como base uma oração então sincera, benéfica, não em autojustificação, mas em total humildade e reconhecimento do estado pecaminoso do homem, que esta oração incessante, tendo assim esta natureza, ela deve ser observada da seguinte forma. Durante este caminho, pode ser que nós tenhamos problemas durante a jornada do arrependimento. E caso tenhamos problemas nesta jornada, nós temos que manter a lembrança da casa do Pai ativa, ou seja, a lembrança de Deus, a memória de Deus no intelecto. Porque nesta batalha que nós travamos na nossa jornada da vida, onde o começo, o meio e o fim deve ser o arrependimento, nós podemos muitas vezes, devido à falta de inexperiência ou à nossa própria fraqueza, cairmos em situações terrivelmente avassaladoras para a nossa consciência. Situações tão decadentes que nós podemos achar que talvez tudo está perdido.
Mas nosso Senhor tão docemente nos contou a parábola do filho pródigo, para nos trazer a atenção de que não importa o estado decadente que caiamos, devemos retomar a nossa oração incessante. Com as palavras que os próprios profetas já haviam deixadas subentendidas para nós no Antigo Testamento. Retomai, ó povo rebelde, tomai contigo estas palavras e voltai à casa do vosso Deus. Essas palavras que os profetas nos deixaram em seus escritos, nós podemos nos perguntar que palavras eram estas que o próprio profeta, ao escrever a respeito do povo de Israel, que deveria tomar consigo palavras e voltar para a casa de vosso Deus. Essas palavras são senão aquilo que o próprio Senhor nos revelou na parábola do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus servos contratados. Ou seja, é senão a continuação do domingo do publicano e fariseu, o domingo do filho pródigo. A situação de que uma oração incessante ela tem a natureza de ser uma oração com um coração contrito e esmagado, que reconhece o seu estado pecaminoso, seja qual for ele, seja qual for, certamente as nossas paixões nos arrastarão para uma separação terrível de Deus. Mas ainda que estamos aparentemente separados de Deus, devemos mesmo assim voltar para a casa do Pai. Tomar um caminho iniciativo, uma ação determinante, que é a memória de Deus retomada na mente, no intelecto. E neste caminho, quando nós estivermos retomando a nossa oração incessante de forma humilhada e quebrantada, se Deus, nosso Deus, vê que em nossos corações que essa oração era sincera, contrita, esmagada, real, como foi na parábola do publicano e fariseu, a oração do publicano, reconhecendo o seu estado pecaminoso, nosso Deus, ainda que estejamos distantes, no caminho ainda em regresso à comunhão com Deus, no meio desse caminho, já irá nos olhar, nos avistar de longe e irá nos receber. Assim nosso Senhor nos ensinou então até aqui, que a base de um arrependimento é uma oração incessante, é a base da vida, é para isso que todo cristão vive, que as características dessa oração incessante significam uma total humildade e reconhecimento, não de autojustificação, porque isso atrai a ira de Deus, mas total esmagamento de si, reconhecendo, seja qual for o estado de nosso prodigamento, de nosso afastamento de Deus, não devemos nos dar por vencidos. Devemos tomar conosco o nosso arrependimento e retomá-lo, seja de onde ele parou, seja qual for o nosso estado terrivelmente decadente. E hoje nós chegamos então ao domingo do juízo final. E nesta catequese para esse domingo, nós podemos comentar um pouco sobre o sermão de São João Crisóstomo, deixado para nos descrever em que consiste o domingo do juízo final, esse trecho que encerra o Evangelho de Mateus. E São João Crisóstomo nos diz que tão encantadoramente, ainda que de forma temível, nosso Senhor nos preparou o ensinamento profético, o anúncio e a certeza de que ele viria por uma segunda vez. E quais são as características dessa segunda vinda? E qual deve ser a nossa postura, o nosso preparo diante esta vinda? Da mesma maneira que isso se dava com os dois episódios, do publicano e do fariseu, do filho pródigo, mesmo o domingo de Zaqueu, quando antes de abrir o triódio nós tivemos o evangelho que nos ensinava a respeito deste chefe dos publicanos, que tomou a iniciativa de até mesmo assumir a vergonha e a grande humilhação, subindo em uma árvore para poder visualizar o Senhor. Se nós formos analisar, a visão de Zaqueu é como um prenúncio daquilo que será a visão de todos nós no dia do juízo final. Zaqueu subiu numa certa árvore e avistou o Senhor vindo, chegando. Também assim será na volta do Filho do Homem. Como disse São João Crisóstomo, dessa vez não será uma volta como foi a sua primeira vinda,
O seu regresso será de forma temível e em glória. Nas primeiras parábolas que Nosso Senhor começou a contar aos discípulos a respeito da preparação para a sua partida para Jerusalém, de que o Filho do Homem realmente iria ser crucificado, ele partiu para parábolas que nos falaram sobre tudo aquilo que seria a lembrança da morte e a lembrança do juízo, de forma oculta, de forma como que subliminar. Foi nos ensinando sobre os talentos, sobre a parábola das virgens. Mas Nosso Senhor, quando chega no final do seu discurso, como nos diz São João Crisóstomo, ele que como encerra todo o seu discurso com uma parábola não, como um relato, que desta vez não é uma parábola, mas ele dirige o seu discurso de forma clara, de forma cristalina a respeito daquilo que será a sua segunda vinda. Ele veio falando sobre 2 pessoas, às vezes sobre 3, 5 pessoas, sobre grupos de pessoas, mas agora ele nos fala sobre todo o mundo. Ele já nos expõe uma parábola a respeito de um filho mais velho, um filho mais novo, ou um grupo de 5 virgens que eram prudentes e outras imprudentes. Nosso Senhor desta vez estabelece diante de si toda a humanidade. Nosso Senhor, mesmo quando dizia a respeito de 2 pessoas, não estava falando de 2 pessoas em especial, mas de 2 grupos diferentes de pessoas na humanidade. Em resumo, os obedientes e os desobedientes. E então, quando nós analisamos o discurso do juízo final, vemos que quanto mais o Senhor avança em suas palavras, mais temíveis elas se tornam. E Nosso Senhor diz que, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Na primeira vez, Nosso Senhor veio numa manjedoura, de forma humilde, vergonhosa, de forma rechaçável para todos, assumindo a forma de um servo, da maneira mais humilde que alguém pudesse imaginar, em reprovação por muitos. Mas ele agora diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, São João Crisóstomo nos relata que o Senhor faz questão, ainda que em nenhum outro momento do Evangelho nós vemos que houve uma preocupação com o próprio Senhor se afirmar em seu poderio, em sua exaltação. Pelo contrário, sempre tratou a respeito de si mesmo da maneira mais simples possível. Mas agora ele frisa bem que o Filho do Homem virá em sua glória. Isso porque estava se aproximando a crucificação, a chegada ao Gólgota, e já justamente para contrapor o desânimo que aparentemente seria a sua crucificação, ele já então anuncia: quando o Filho do Homem vier em sua glória, significando que aquilo não seria o fim, haveria uma vitória de Deus e ele viria glorioso. Só isso por si já parece para nós uma visão terrível, o Senhor vindo em sua glória. Mas São João Crisóstomo nos ensina que o discurso do juízo final, ele continua. E Nosso Senhor diz que já não bastando ele em sua glória, ele virá escoltado por todos os anjos. Quando nós analisamos esta visão, ela torna-se agora mais temível. E por que os anjos virão escoltando Nosso Senhor? Porque ele talvez precise de proteção para vir em sua segunda vinda? Certamente não. Isso se dá porque os anjos virão como testemunhas para toda a humanidade que estará ali reunida pelo próprio Senhor, para serem testemunhas de todas as vezes que foram enviados pela providência divina para trabalharem pela salvação da humanidade. Depois, Nosso Senhor continua dizendo que já não bastando ele vindo em sua glória, com os anjos do céu escutando, que os céus serão abertos. Nossos santos e teóforos padres nos interpretam este episódio como sendo também
a presença de um rio de fogo que dividirá a humanidade. Até aqui, Nosso Senhor havia então falado sobre dois grupos de pessoas nas parábolas anteriores: virgens prudentes e imprudentes, o filho mais velho, o filho mais novo, representando então aqueles que seriam obedientes, os desobedientes, ou os auto-justificados e confiantes em sua própria justiça, e os que têm um verdadeiro arrependimento. E então esta visão do juízo final torna-se, já não bastando todo este cenário inicial que aqui descrevemos, ele torna-se um pouco mais avançado em uma situação temerosa, em um pânico. Porque assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos em seu rebanho, assim Nosso Senhor separará ovelhas de cabritos, significando aqueles que são obedientes dos desobedientes. Hoje, atualmente, nós sabemos que todos crescemos mesclados, misturados, ovelhas de cabritos. Mas naquele momento, a partir da voz do Senhor, automaticamente sua presença será um divisor para toda a humanidade. E a princípio serão divididos em dois grupos genéricos, ovelhas e cabritos. Mas logo em seguida, de forma individual, um por um, São João Crisóstomo nos atenta que Nosso Senhor se dirigirá a cada um pelas suas próprias características, individualmente. Para alguns, os chamará de bodes, cabritos, e outros de ovelhas. Isso significando a natureza dessas pessoas. As ovelhas são usadas por Nosso Senhor para significar algo estranhamente inerente ao comportamento que poucas vezes para nós é algo que trazemos à nossa mente. Poucas vezes pensamos que tipo de frutos nós rendemos no nosso trabalho diário. Que tipo de lã, que tipo de leite, que tipo de prole nós geramos em nossa caminhada como cristãos. E é por isso que aqueles que passarem por um exame e forem sido observados como dignos de frutos, lã, leite, significando a proteção espiritual e significando o alimento espiritual, que é usado para algum fim, porque as ovelhas, de certa forma, produzem esta lã e esse leite para algum fim. Mas nós veremos adiante qual seria o fim que deveríamos destinar a esta lã e este leite. Mas, por agora, nós estamos analisando que os dois grupos da humanidade foram divididos em duas categorias, e uma delas foram as ovelhas. Mas os outros são pessoas infrutíferas em seu trabalho. Para nada são aproveitáveis, ao menos segundo o julgamento de Nosso Senhor, segundo a sua visão. Não significa que talvez elas estivessem conscientes disso, mas agora estão. Por quê? Porque é nos dito pelo Evangelho que os livros foram abertos. E que livros foram esses? Os livros foram os corações. A alma de cada um foi aberta, e os anjos vieram, dando testemunho das obras de cada um. Nosso Senhor parece ser um juiz que vem justar as contas, mas ele parece nos dá indícios de que será. E é muito misericordioso, bondoso e justo, porque diz que ele não julgou imediatamente, mas ele, como disse São João Crisóstomo, quis debater, quis colocar diante de todos, então, as cargas que foram imputadas por cada um. E os anjos, dando testemunho das obras de um por um, leram os livros, que são as almas de cada um. Só que estes livros, quando forem manifestados, todos terão acesso. Todos poderão ler os seus próprios livros de seus próprios corações e verão realmente quem são. E talvez sejam pegos de surpresa porque nunca imaginaram que o seu trabalho não havia sido frutífero. São João Crisóstomo diz que os brutos, ou seja, os animais, eles não têm escolha. Eles já nasceram
e conforme a sua própria natureza, frutíferos ou infrutíferos. Mas aqui nós temos aqueles que foram feitos bodes ou ovelhas por escolha. E é por isso que naturalmente serão alguns punidos e outros coroados, dignos de glória. Nosso Senhor e Deus Salvador, então, chama, após este imputamento de cargas sobre cada um, chama então as ovelhas de benditos e os bodes e cabritos de malditos. Imaginemos que somente este chamado já trata-se de um avanço daquilo que já era temível, e estarrecedor torna-se mais ainda. Dirige-se primeiro àqueles que são à sua direita, como vinde benditos de meu Pai, para o reino que está aberto, preparado para vós, desde diante da fundação dos tempos. Mas nós vemos que aos outros, aos bodes, nosso Senhor se dirigiu a eles de uma maneira terrível. Malditos, afastai-vos de mim. E houve um determinante para que este adjetivo fosse designado para uns e para outros. O determinante, segundo nossos santos padres, foi tão somente o amor. Porque, afinal de contas, Deus é amor. São João, teólogo, em seu Evangelho, nos diz que toda a natureza de nosso Senhor, a prova maior de amor que alguém pode dar pelo seu irmão, é dar a vida por ele. E parece que é isso que nós vemos que as ovelhas deram aos seus irmãos. Vida. Vida no sentido mais básico, no sentido mais profundo, no sentido mais elementar e no sentido mais transcendente e espiritual. Nossos santos padres nos chamam a atenção de que este juízo será tão temível, como nós já podemos prever em nossa contemplação, em nossa perspectiva como cristãos que caminham pelo mar tempestuoso que é a vida, que nosso estado é muito instável. Nós não somos pessoas fincadas e ancoradas na virtude, nós sequer temos virtudes, e se a temos, elas são muito menores do que o nosso número de pecados. Mas nós vemos aqui algo interessante, que nosso Senhor não se dirigiu a nenhum dos benditos e a nenhum dos malditos a respeito de quão pecadores terríveis, fornicadores, blasfemadores, ladrões, prostitutas, publicanos, vós sois, por isso afastai-vos de mim, seus malditos. Não. Parece que a natureza de nosso Senhor é uma natureza que, pelo fato de ser tão mais branda, tão mais profunda por si só, é uma lâmina muito mais afiada e implacável, que divide, então, ovelhas de cabritos. Porque a imputação da coroa ou da punição foi baseada em atitudes para aqueles aos quais nosso Senhor os denomina meus irmãos mais pequeninos. São João Crisóstomo, quando avança na explicação para o Evangelho do juízo final, nos diz que a própria facilidade do pedido, por si só, já torna este julgamento algo terrível. E qual é esta facilidade do pedido? Nós vemos que nosso Senhor não se dirigiu aos benditos dizendo: maravilhosos sois vós, porque eu estava preso e vós me destes liberdade, alforria. Eu estava doente e vós me levantastes da cama e me curastes. Tampouco, mesmo quando falamos sobre os famintos, não se diz: benditos sois vós, porque saciaram minha fome completamente com um banquete e uma mesa vasta. Não. A própria coroa ou a punição serão tão profundamente aplicadas no que diz respeito a aquilo que será cobrado tanto das ovelhas como dos cabritos, porque nosso Senhor não pediu nada mais, nada menos do que coisas acessíveis.
apenas que aqueles que estavam famintos fossem de alguma forma alimentados, como diz São João Crisóstomo, com pão, simplesmente. Aqueles que estavam nus, que fossem vestidos, se são pequeninos, não com grandes vestes, com vestes extraordinariamente refinadas, mas com apenas o manto de um mendigo, para eles já seria o suficiente. Também não foi dito que deveriam curar alguém que estava enfermo, mas apenas visitá-los, o que é muito mais fácil até do que alimentar um faminto ou matar a sede do sequioso. Apenas visitar o doente ou o preso. É por isso que aqueles que perdem tudo e de uma vez. É por isso, devido à facilidade do pedido. São João Crisóstomo também continua e nos atenta para o fato de que não só a facilidade já será por si só algo que tornará esse juízo algo temível, terrível, mas também a própria simpatia daquele que pede. Porque este que pede, qual era o seu caráter? O seu caráter era um caráter miserável, um caráter de pobre, pois foi assim que nosso Senhor viveu toda a sua vida. E certamente podemos imaginar que é muito mais fácil agradar e também da mesma forma alimentar um pobre do que alguém que é rico. Então é muito mais fácil vestir aquele que é um mendigo do que vestir alguém refinado. E são sobre estas coisas, sobre essas atenções, que nosso Senhor irá colocar alguns para a sua esquerda e outros para a sua direita. Depois, a simpatia daquele que pede também acarreterá que esse juízo seja algo terrível e temível. Por quê? Porque a simpatia daquele que pede é senão Deus, que não esperou ser agradado enquanto Deus, mas permitiu ser agradado enquanto homem. E como disse São João Crisóstomo, tal foi a condescendência de Deus para nós. Ele não esperou ser agradado enquanto Deus, mas se tornou homem e alguém pobre, alguém irmão dos pequeninos. E mais adiante, o juízo será tão temível, porque nosso Senhor apenas abençoa aqueles que foram dignos de ser chamados ovelhas e receberem a coroa, porque Ele apenas abençoou aquilo que eles concederam. Ele por si se colocou à disposição e foi receber aquilo que aqueles que deram foram dignos de concederem, uma vez que Ele é o doador dos bens. Ele mesmo concedeu os dons para que nós mesmos apenas dessem, e ainda Ele foi o que foi receber. Seja diretamente Ele mesmo, através dos seus pequeninos, dos pobres, ou através de todos aqueles que são homens. Afinal de contas, Deus, qual é a simpatia da natureza de Deus? Se tornou homem. Logo, todos os homens foram feitos dignos de participarem da natureza de Deus, e através de todos os homens, e através de todos os pobres, afinal de contas, assim foi nosso Senhor, homem e pobre, e através do homem e do pobre se faz alguém que, ainda que é Deus, veio para, através do homem e do pobre, receber a própria caridade capaz de fazer com que o homem, em fé em Deus mesmo, pudesse ser salvo. Se nós fechamos agora este raciocínio, vemos que esta equação fecha com total coerência, e é por isso que o juízo chama-se o juízo final e temível. Porque que escapatória! São João Crisóstomo nos diz que naquele momento, quando iniciar-se então o acerto de contas, aqueles que estão como cabritos irão começar a falar mansamente, irão começar a se justificar, porque essa é a natureza do cabrito e do bode, uma auto-justificação, enquanto que a ovelha silenciosamente, com modéstia, nem se dá conta daquilo que pôde prover.
Senhor, quando foi que te vimos faminto e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Esta é a natureza da ovelha. Tal é a sua humildade, que nem mesmo reconhece, não consegue perceber em si nenhum fruto. Ainda que seja vestida com lã, ainda que seja provida de leite, ainda que a sua prole seja algo proveitoso, benéfico, nós vemos que as ovelhas vão silenciadas para o matadouro. Já os bodes começaram a falar mansamente, mas de São João Crisóstomo, de nada adiantará a sua justificação. Porque, obviamente, longe de ser agradável, foi todo o seu trabalho. Isso estará ali, diante de todos os livros às almas abertos. Tal é o cenário que Nosso Senhor descreveu e garantiu que irá ser realizado no dia que somente está reservado ao Pai Celestial determinado. Muito bem. São João Crisóstomo, quando progredimos na leitura a respeito do Evangelho do Juízo Final, ele nos diz que, além da facilidade do que foi pedido, ser um determinante para que isto seja algo extremamente rigoroso. Por quê? Porque foi algo fácil que foi pedido. Não foi requerido milagres sobrenaturais. E ainda o Evangelho nos diz, muitos que até ressuscitaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome e curaram em meu nome, não entrarão no reino dos céus. Isto mostra que o dia do juízo realmente não será determinado por certas ações onde nós confiaremos em nossas próprias ações, em nossa própria justiça. Ao contrário, nossas próprias ações serão sempre imperfeitas, e ainda que sejam feitas em nome de Deus, não significa que nos darão e nos garantirão a coroa. Veja que cenário clinicamente terrível para todos nós, e ali é um quadro terrível se abre para nós. Além desta facilidade, pois não era algo sobrenatural que Cristo pediu, mas algo simples e acessível a todos, não só cristãos, mas a todos, heterodoxos, pagãos, gentios, porque esta lei é uma lei impressa no coração. Por isso se diz, os livros serão abertos e ninguém poderá escapar. Ninguém escapa do próprio amor. Além da facilidade do que era requerido para ser digno de ser chamado uma ovelha, nós vemos que também aquilo que foi prometido já será imputado como uma pena sem nenhum tipo de justificação. Porque o que foi prometido por Nosso Senhor ao nos prescrever como será o dia do juízo? A promessa, o reino dos céus. E o que foi que ele ameaçou aqueles que não se propuserem a viver no amor? No inferno. O castigo eterno. Pois essas são as palavras às quais Nosso Senhor encerra a descrição sobre o juízo final. Serão enviados para o inferno preparado para o diabo, no ranger de dentes, na Geena. Nossos santos padres, em especial o Beato Teofilato de Euxídio Bulgari, como todos os santos padres unanimamente, concordam que o inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo, e é por isso que Nosso Senhor deixou muito bem claro, estes serão enviados para o inferno, que foi preparado para o diabo. Porque Deus, de maneira alguma, quando concebeu a criação do homem, imaginou que alguns seriam então enviados para a tormenta eterna. Não é isto que Nosso Senhor, quando nos criou, pensou para nenhum de seus filhos. Para todos nós, o protótipo tinha como objetivo ser algo destinado para a eternidade, para a salvação, para a comunhão com Deus. Mas aquele que vai ao inferno, cria para si o inferno, cria a si mesmo o próprio inferno. Por quê? Santo Isaac o Sírio nos diz a respeito de que o flagelo eterno que castigará aqueles que forem designados para o afastamento da comunhão com Deus será, senão, o próprio amor. O próprio flagelo é o flagelo do amor. Santo Isaac o Sírio nos diz que a visão de Deus, o próprio amor de Deus, já causará uma tristeza terrível para aqueles que por toda a sua vida foram negligentes à lei do coração. E para finalizar, nós podemos nos perguntar,
mas então toda uma vida dedicada ao Evangelho. E pode ser que perdamos e sejamos privados de toda a eternidade por vacilos que poderíamos ter evitado. Isso será terrível. Mas por quê? Por que será que Nosso Senhor enfatizou a fome, a sede, as vestes, falando não só de uma caridade física, mas uma caridade imaterial, a caridade espiritual, a respeito da veste do batismo, a todos aqueles que nós temos obrigação de levar a palavra de Deus, dar alimento aos que estão famintos pela palavra de Deus, dar alimento àqueles que estão famintos pela sede da explicação, da tradição, a respeito de todos os mistérios. Aqueles que estão doentes e precisam do remédio, da confissão, aqueles que estão presos e precisam se libertar de suas paixões, de toda a sua de todo o cativeiro que o diabo lhes coloca. Toda esta caridade física e espiritual é aquilo que determinará a eternidade. Mas por quê? Por que será que é justamente desta maneira que Nosso Senhor encerra todo o seu discurso no Evangelho de Mateus e parece dar tanto valor à filantropia, à misericórdia? São João Crisóstomo nos diz que toda a lei, todos os profetas, unanimemente, deixaram muito claro em todas as suas profecias escritos que Deus disse o Senhor Deus, eu não desejo o sacrifício, mas a misericórdia. Toda a natureza da lei por si mesma já denotava de que a lei era algo inerente ao amor, à caridade. Toda a lei e os profetas eram responsáveis por preparar a vinda do Senhor, anunciando de que qual é a natureza de Deus, senão o amor. Para termos um verdadeiro amor, o que será? Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje reunidos para podermos meditar sobre o que é o juízo final, para lembrarmos um pouco mais sobre a lembrança da morte, que pode nos atingir a qualquer segundo, e já é um juízo particular para nós, um prenúncio do que será o juízo final. Toda a tradição ortodoxa, quando fala da terapia do homem, sendo a igreja um hospital espiritual, nós vemos que para entrar nesse hospital e permanecer nele existem regras, existem parâmetros, existem algo é exigido de nós. A primeira coisa é chegar a esse hospital. E onde vemos onde está esse hospital? Onde tem a verdadeira fé guardada, a fé de nossos pais, a fé de todos aqueles que unanimemente confessaram nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, numa confissão de fé verdadeira. E o que é uma confissão de fé verdadeira? É estar dentro de todos os cânones, dogmas da igreja de forma impecável, incólume. É o primeiro pressuposto. Mas por que estamos aqui falando agora da fé? Porque a tradição ortodoxa, quando fala de cura do homem, que capacita-o, empurra-o com violência para o reino dos céus, ela trata de que a base do verdadeiro amor é a verdadeira esperança. E a base da verdadeira esperança é a verdadeira fé. Ninguém que não suba esses degraus espirituais, um por um, de forma gradativa, evoluindo, crescendo de degrau em degrau, não conseguirá adquirir e arrebatar com violência o reino dos céus. É por isso que nosso Senhor fecha o seu Evangelho. E Mateus encerra falando para nós a respeito desta condição da caridade, o amor. Porque esta é a coroa das virtudes. É aquilo que garante que quem adquiriu o amor em si, adquiriu Deus em si mesmo, fazendo-se imagem e semelhança de Deus, porque a natureza de Deus é ser misericordioso, e aquele que é misericordioso é semelhante ao Pai, e estará à direita de Deus naturalmente com sua consciência. Portanto, dentro de uma verdadeira fé, de uma confissão de fé ortodoxa, confissão verdadeira, algo tão raro hoje em dia, para todos aqueles que buscam a verdade, cada vez mais se fecha um cerco dificílimo
para conseguirem estar dentro da verdade. Dentro da arca, onde o seu bordo e bombordo, a sua proa é delimitada, esta arca da salvação que nos protege e nos salva, ela é delimitada pelos cânones e dogmas da igreja. Depois de adquirir uma confissão de fé verdadeira, nós temos então a aptidão para termos uma verdadeira esperança, baseada, fundamentada por uma verdadeira fé. E esta verdadeira esperança nós a estudamos e a adquirimos conforme nós meditamos sobre as bem-aventuranças que nosso Pai Celestial nos deu através do Evangelho, do seu Verbo, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, e também sobre o Pai Nosso, a oração do Senhor. Quando nós analisamos tudo ali contido, nós vemos que ali está contido o ensinamento a respeito do segredo da verdadeira esperança. E quando nós adquirimos a verdadeira esperança, já tendo a verdadeira fé, nós adquirimos, por consequência, o verdadeiro amor. E qual é a base? Se é o fundamento da fé é o credo, se o fundamento da esperança são as bem-aventuranças e o Pai Nosso, a oração do Senhor com todas as suas promessas de realização e economia da salvação entre Deus e o homem, a base para o amor são os mandamentos de Deus. Aquele que é considerado humilde é considerado perfeito porque cumpre todos os mandamentos de Deus. E se ele não tem esta força, ele a adquire em nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. E quanto mais ele procura cumprir, mais o Senhor se une a ele, para que ele mesmo possa dar a força para o cumprimento de tal façanha. E a maior façanha cética é o amor. E todo asceticismo é destinado para que adquiremos o amor. E todo o fundamento de uma oração incessante é o amor. É aqui que nosso Senhor vem coroar para nós o final do seu discurso do Evangelho de Mateus, onde ele encerra a sua preparação para depois subir ao Gólgota. Encerra o seu discurso, sua preparação aos discípulos, para que mesmo que caiam em desânimo, no aproximar de sua cruz, logo depois, quando viesse a sua glória, a sua ressurreição, o Pentecostes e a lembrança de todas essas coisas, compreendesse em que significa a base de ser cristão. Toda a base do cristianismo, assim diz nosso Senhor, quando estava finalizando o seu discurso, sua oração ao Pai Celestial, orientando os seus discípulos, filhinhos, com suas últimas palavras: nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É por isso, queridos amigos, queridos irmãos cristãos ortodoxos, podemos encerrar hoje esta catequese do juízo final, atentando-nos de que como pode ser o nosso arrependimento, ele é mantido, fundamentado por uma oração incessante que não se justifica, mas que reconhece a si mesmo como um pecador e incessantemente suplicando a graça de Deus. E mesmo que caímos, não importa quão distante de Deus estejamos, podemos simplesmente, se quisermos, usar a nossa herança, ou seja, a nossa razão dada por Deus, para reuni-la em si mesmo, voltar a si. Depois, voltando a si, poder retornar à casa do Pai e usar a nossa razão, nosso livre-arbítrio, combinados para o retorno da memória de Deus. Não importa onde estejamos, voltaremos, caminharemos e seremos recebidos na casa do Pai. Mas como é que podemos estar tranquilamente na casa do Pai, numa oração incessante, aquecendo-nos no amor divino, se a nossa consciência, cheia de preocupações, nos denuncia que nossos irmãos estão completamente desprovidos do amor, dos cuidados que nós mesmos precisamos para sermos mantidos dentro do calor da casa do Pai? É por isso, boa noite, é por isso que nós precisamos nos atentar a este detalhe fundamental. Toda a característica de todo o nosso trabalho como cristãos, todo o nosso ir à liturgia, toda a nossa bebida do sangue de Cristo, a nossa comida de seu corpo, que nos projeta, nos dá vida para a vida eterna. Tudo isso só será ativado e fará efeito para nós, caso a lembrança de Deus seja colocada sobre uma base. E esta base é o amor ao próximo.
Porque São João também nos lembra: aquele que diz que ama a Deus, ou seja, aparentemente é um auto-justificado, pratica os mandamentos, realmente frequenta os serviços litúrgicos, está sempre se autoproclamando alguém cristão ortodoxo, digno de todas as honrarias, de alguém que segue a tradição e etc, e etc. Se ele diz que ama a Deus, portanto, cumprindo os mandamentos, mas se ele não ama o seu irmão, é dito como um mentiroso. E certamente esta é a natureza daquilo que determinará ou que seremos ovelhas ou que seremos cabritos, bodes, no juízo final. Porque a visão que é escrita para nós na iconografia a respeito do juízo final é senão um rio de fogo, ou seja, o próprio amor de Deus. Por isso, nós podemos analisar que o inferno é terrível não porque é um castigo, mas porque a própria visão de Deus, cheio de amor, de infinito amor. E quando nossas consciências forem abertas e os livros forem abertos, e for nos revelado de que nós não vivemos desse amor, sendo que era tão fácil o que nos foi pedido, apenas lembrar dos pequeninos de maneira mais simples, não voltados para o egoísmo, mas da mínima filantropia, sendo imagem e semelhança de Deus, ainda que não tenhamos a Igreja Ortodoxa como sendo aquilo que vivemos toda a nossa vida, ainda que sejamos pessoas que nunca tiveram o anúncio da verdade em nossos corações. Sabedoria, nos diz a Santa Igreja nesse domingo. Cuidado! Aqueles que nunca tiveram a oportunidade de escutar o Santo Evangelho, talvez sejam salvos, porque quando os livros forem abertos, estará ali registrado que amaram o próximo. E como nós vemos, a lógica de vida deles estará mais semelhante daquilo que é a vida em Deus do que a lógica dos que se intitularam cristãos e viveram como mentirosos. Desses será dito a estes: afastai-vos de mim, malditos, porque não me amastes de verdade. Porque eu estava ali, encarnei na natureza humana, me fiz homem, e em todos estes vós não amastes. Por isso determinante é o amor. E isso torna o juízo final a visão mais terrível que qualquer alma racional possa vir a ter. Porque não será um castigo que nos afastará de Deus. Pelo contrário, não haverá afastamento de Deus, haverá total vida em Deus, querendo ou não. O nosso livre-arbítrio já não será mais algo que nós poderemos manipular. Na vinda do Filho do Homem, quando ele vier em sua glória, Deus será tudo em todos. E o próprio amor será um flagelo. Para alguns será delícia e alegria, pois, como disse o salmista, eis que meu deleite está em teus mandamentos. E assim será para ele na eternidade, porque o fundamento destes mandamentos chegou como sendo o amor. Uma base de fé que gerou perfeita esperança, que gerou verdadeiro amor do cumprimento dos mandamentos. E qual é o cumprimento da lei em sua plenitude e em sua totalidade? É senão a coroação de toda a vida de um servo de Deus pelo amor ao próximo. É nisto que nós conseguiremos aperfeiçoar o nosso amor a Deus. Foi isso que nosso Senhor disse-nos com tanta veemência. Nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso, queridos cristãos ortodoxos, queridos irmãos, possamos então pedir a Deus a força para que sejamos feitos dignos de amarmos, ainda que não tenhamos a força. Para isso nós temos a igreja. Para isso nós temos a oração incessante, que deve ser digna de total humilhação, suplicando: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu não tenho amor, eu não tenho nenhum tipo de virtude, eu não tenho capacidade, eu não tenho nenhuma disposição de amor em mim mesmo. Mas se tu queres, se tu podes fazer-me então alguém digno de amar a ti, através desses pequeninos. Que a graça de uma oração incessante, que a memória de Deus nos faça lembrar-nos de que a cada ser humano que nos depara providencialmente na nossa vida, é fácil que possamos cumprir os mandamentos.
Assim nos explica nossos santos padres, que a princípio o cumprimento dos mandamentos parece algo impossível ao homem, mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, porque Deus no próximo e em nós faz com que nós mesmos possamos seguir os mandamentos, amando o próximo, vendo Deus em cada alma que se depara diante de nós. Para isso é que a Santa Igreja, então, como que nos refina para essa preparação, para o jejum que se aproxima, para que tenhamos em mente que, ainda que estejamos bastante atentos ao jejum físico, saibamos em que consiste esse período de 40 dias, onde a nossa disposição não deve ser farisaica, onde jejum todos os 40 dias. Estive presente nos ofícios tantas e tantas vezes, mas se nisso não fizemos aquilo que é o coroamento de um jejum agradável a Deus, a caridade, o amor, nós certamente escutaremos, não a grande alegria de que vinde benditos de meu Pai, mas afastai-vos de mim, e essa será a nossa consciência doente por toda a quaresma, e não teremos o júbilo de estarmos juntos celebrando a Santa Páscoa em uma alegria inefável. Por isso, para que tenhamos então tudo no lugar e ajeitado, bem da nossa consciência, de forma tranquila, antecipadamente, lembrando-nos do que é realmente ser um bom cristão, nosso Senhor nos descreveu a promessa do reino, a ameaça do juízo eterno, que será como o inferno para aqueles que naturalmente se lançarem em seu afastamento daquilo que é o próprio Deus, que é o amor. Deus não moverá nem um dedo para que as pessoas sejam colocadas distante dele. Ao contrário, o próprio amor abraçará a todos. E ao vermos que este amor era tão grande e que a nossa essência se tornou tão distante disso, automaticamente este amor será um fogo consumidor. Mas se o nosso esforço não foi em realizar grandes prodígios na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa vila ou na nossa cidade, mas foi aparentemente de forma imperceptível apenas realizar o mínimo, a facilidade que foi nos dada para os mandamentos, que aparentemente são difíceis, mas na prática se revelam doces para quem os pratica, porque amando ao próximo nós vamos aumentando a capacidade de até mesmo reconhecer a Deus, e nisso, vendo o seu amor revelado a nós no próximo, vamos nos unindo ao seu amor paternal. Que Deus possa nos fazer dignos de, pelas orações da Santíssima Mãe de Deus, Teotocos Virgem Maria, assim como nós somos Teófilos Padres, sermos dignos de, naquela hora, naquele momento, ganharmos a eternidade e escutarmos: vindes benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós, antes mesmo da fundação dos tempos. E isso nosso Senhor nos faça digno, com a graça de Deus. Amém.